Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias, os capítulos 21, 22, 23 e 24, ok? Então, vamos à leitura. Jeremias, capítulo 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direi a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira e com indignação e com grande furor, e ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: Assim diz o Senhor: Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E à casa do rei de Judá dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: Julgai pela manhã justamente e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo o que está em redor dela. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu e os teus servos e o teu povo que entrai por estas portas. Assim diz o Senhor:
Exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão: Porque deixaram o conserto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e esta forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentaram senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não lamentarão por ele, dizendo: Ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: Ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: Não ouvirei, este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade.
Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a tua alma, para lhe tornarem a ela não tornarão. É por este homem Jeconias um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Jeremias capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o seu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão,
serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que lhes darei a comer a losna e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo,
qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas por que dizeis peso do Senhor? Assim o diz o Senhor. Por que dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado, não direis peso do Senhor? Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e à cidade que vos dei a vós e a vossos pais, tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. Jeremias capítulo 24. Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, e como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-eis, e não os destruirei, e plantá-lo-eis, e não os arrancareis. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Amém? Então, lemos aí mais 4 capítulos. O Senhor falou bastante sobre os profetas, né, que profetizam coisas que ele não falou, né, inclusive dizendo que eles sonharam. É um alerta, né, para nós. Hoje nós vemos
tantas coisas acerca de profecias, que nós devemos realmente estar alertas para que a profecia venha da palavra, né? Eu sei que o Senhor usa pessoas, mas Ele está aqui nos alertando de que aqueles que profetizam em seu nome e Ele não enviou, eles serão prejudicados, eles serão destruídos na mão do Senhor, né? O Senhor os consumirá. Então, que seja um alerta para nós, né? Nós estarmos averiguando as profecias de acordo com a palavra do Senhor, né? No escrutínio da palavra do Senhor, esse filtro que só a palavra do Senhor pode nos dar, nos ajudar, tá bom? A ferramenta está aqui, palavra viva do Senhor, que nos ajuda para que os nossos olhos não fiquem com escamas e que não sejamos enganados, tá bom? Então, vamos orar? Pai, muito obrigada por esse dia maravilhoso, poderoso, que o Senhor revelou grandemente a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, que nós possamos ser confrontados sempre com a Tua palavra, que nós possamos estar alertas, como a Sua palavra nos diz, acerca das profecias que recebemos, né? Que nós possamos ter esse filtro, Pai, nos ajuda com este filtro que é o Senhor, é o Espírito Santo, é a palavra, e nos ajuda, Pai, para que nós não sejamos enganados. Pai, nós queremos também clamar pelo nosso país, que o Senhor venha com o seu poder, o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, que o Senhor possa olhar pelo nosso país, Pai, nos abençoar e que nós possamos ser livres, né, Pai? Nós possamos estar livres na terra que o Senhor nos colocou. Por favor, Pai, liberta os cativos, Senhor, né? Tira os cativos das mãos do inimigo. Por favor, Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos por todos aqueles que hoje se encontram sem uma direção, perdidos, sem uma perspectiva, né, com relação a nada, que o Senhor venha trazer o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, para essas pessoas, Pai. Nós estamos ali naquele lugar, nós queremos ser úteis, né, para a comunidade, então que o Senhor nos dê as ferramentas necessárias para estar cuidando destes cativos, oprimidos, que nós possamos mostrar o Senhor a eles, né? E que eles possam conhecer ao Senhor para também, como nós, serem livres, serem felizes, estarem com a certeza, a confiança de que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Então, Pai, nos ajuda a sermos esse rio, né, que corre, a água corre e que rega outros lugares para dar fruto. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai. Muito obrigada. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, fique na paz. Nos vemos no próximo vídeo com mais 4 capítulos do livro do profeta Jeremias. Fique na paz.